Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Tati Wandilo, estamos aqui para conversar sobre o candomblé. E o assunto que eu gostaria de abordar hoje é sobre cada um no seu quadrado, será mesmo? Então, gente, a internet é implacável, né? A internet ela nos proporciona muitos vídeos, muitas fotos das casas, né? As pessoas são ávidas em filmar seus candomblés, filmar, fotografar e colocar, postar em Facebook, Instagram né? E a gente fica vendo como o candomblé de Angola se transformou. Como o candomblé de Angola está perdendo a sua identidade. Vou explicar o porquê. No candomblé de Angola nós temos algumas nedanges, né? E antigamente essas nedanges elas tinham identidade própria, seu próprio jeito de levar seu candomblé. Isso eu estou falando de sala, né? Eu não estou falando de obrigações internas, que eu não me meto nessas coisas. Mas estou falando do candomblé, da sala, da pegada, da levada, do atabaque, das cantigas. E hoje em dia as coisas estão tomando um rumo que para mim está decrescendo. As pessoas estão pensando que em estudar, melhorar a fala, o dialeto, as cantigas, estão melhorando a sua casa. Eu, na minha opinião, não. Estão piorando. As principais raízes do Angola é Tombenci, Tumbajuçara, Bate-Folha, Beru, Goméia, Paquetã, né? São as grandes casas aí. Existem outras, lógico, tem muitas outras aí, mas essas são as principais casas de candomblé, raiz que são conhecidas. Antigamente, mesmo sem você conhecer ninguém, quando você chegava numa casa determinada, você sabia exatamente que candomblé que você estava pisando, porque elas eram bem específicas. No seu cantar, como eu já falei, no seu toque, em todas as coisas que levavam no seu candomblé, a pegada do candomblé. Às vezes muitas coisas diferenciadas, muitas casas que cresceram muito, é muito difícil controlar. Mas tem muita coisa diferente, muita casa, né? O que você vê muito é uma casa que você vê uma placa lá, uma madeira, ou sei lá, seja lá o que for, que estampa lá nedange tal, e você vai ver aquele candomblé não condiz com a nedange que aquela casa se diz vinculada. As pessoas hoje em dia não estão nem aí, elas querem cantar qualquer coisa que elas escutam. Quer queiram ou quer não queiram, depois de 2005, quando minha mãe Mambegi lançou o CD, muita coisa se modificou. O CD parece um mantra, que a única coisa certa é o que está cantado ali. Ali, as coisas certas para quem é do Cupapuçaba. Quem não é, pode cantar parecido, pode cantar igual, mas não ter a mesma pegada. A Mãe de Santo gravou o hino da casa, o Lunda Muxicon, que se tornou o hino universal. Estão querendo fazer um candomblé universal do reino de Angola, né? E o pior que é o seguinte, essa cantiga é a primeira cantiga num cordão de 3 do hino de louvação à bandeira da casa. As pessoas estão cantando até para tirar santo. Eu não sei o que está acontecendo. As pessoas escutam e estão tirando santo com essa cantiga, que ela é específica para a louvação da bandeira do Cupapuçaba, né? Não estou aqui para julgar ninguém quem faça uso. Só estou falando o que eu sei e o que me compete, né? A verdade que eu conheço. Dificilmente você escuta uma pessoa cantar Roximucumbo, porque no CD da mãe está em Cocimucumbi. As pessoas, não, esse é o certo, se influenciam por uma coisa que na verdade não lhes pertence. As pessoas têm que entender que a nossa língua oficial é o português. A língua pátria é o português. O país de Angola, ele era colonizado, foi colonizado pelo português antes da escravatura. E lá já se fala o português. Em Angola, a língua oficial é o português. Tem mais de 25 dialetos só na capital, mas o português é a língua oficial. Então, muito
muito africano que foi escravizado e trouxe ao Brasil, quando veio, já veio falando português. E as pessoas se adaptaram aqui e criaram o candomblé, que o candomblé é uma religião brasileira. É os ritos brasileiros que foi aqui incorporado às místicas africanas, os inquices, os orixás, os voduns, as ritualísticas parecidas, para se praticar aqui a uma religião, a religião do negro, que começou assim. Depois ela se expandiu e da miscigenação do preto, né, com o branco. Então hoje em dia o candomblé é brasileiro, é do povo brasileiro. Não existe raça, né, pura que possa louvar. É uma religião do povo. Mas esse vídeo eu venho falar realmente dessa falta de identidade. As casas estão perdendo a sua identidade. As casas estão perdendo a sua identidade. As casas estão perdendo o seu modo de fazer. Existe um ditado muito bacana que os antigos falam, que é quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Eu não preciso lhe dar satisfação de nada que eu faço, mas eu tenho que dar satisfação ao meu ancestral. Estão mudando tanto as coisas, que daqui a pouco o inquice não vai entender o que está sendo feito. Ele não vai entender. Tem gente que diz até que conversa com inquice em dialeto. Duvido. Duvido se você, quando se ajoelha, você não fala a sua língua pátria para pedir, fazer as suas súplicas ao seu santo. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que pegar menos, pegar mais leve, ser mais autêntico, mudar algumas coisas, aprender, entender as coisas, tudo bem, mas não pode perder a sua identidade. A coisa mais importante que existe é a sua identidade, é o seu RG, onde está cravado ali, da onde você veio. E isso nunca vai mudar, mesmo que você mude pela boca, você não vai mudar dentro do coração, dentro do seu sentimento. Então, de repente, esse vídeo é um vídeo de alerta. Existem muitas coisas também que afetam isso. Aquelas casas de umbanda viraram candomblé, que o pai de santo, um pai ou uma mãe de santo foi lá, deu obrigação na pessoa e transformou aquela casa de umbanda em candomblé. Ou aquele que paga os outros para fazer seu candomblé sem se importar, sem pedir assim, meu filho, aqui eu quero que cante isso, assim, assim, assim. O que a pessoa cantar está cantado. Isso também atrapalha muito. É legal ganhar seu dinheirinho? Mas as pessoas têm que ter consciência. Eu, por exemplo, quando eu vou ajudar em alguma casa, eu me preocupo onde eu estou, no que eu estou ajudando, para não ferir ninguém, não cantar nada que não seja da pessoa. Jamais eu, como integrante do candomblé, faço algo que não me pertence. Então eu acho que a gente tem que pegar mais leve, a gente tem que ser mais autêntico, aí sim as coisas funcionam para as pessoas falarem, eu estou numa casa tal. E sinceramente, só fala mal da sua casa quem não conhece candomblé. Entendeu? As pessoas se preocupam muito do que os outros vão falar. Não, quem é do candomblé de verdade, quem é de sentimento, de coração, nunca vai falar de uma casa autêntica. Vai falar assim, aqui, desse jeito, está certo, e o meu jeito é esse. É assim que eu faço quando eu passo algum ensinamento. Olha, o que eu conheço, do jeito que eu sei fazer, é assim. Agora, tem gente que faz diferente. Assim, às vezes a gente faz um vídeo, bota a cara na internet para falar as coisas, a gente é mal interpretado, mas eu acho que eu falo mesmo como um integrante do candomblé que vê uma mudança muito grande. E as mudanças nem sempre são para o bem. As mudanças às vezes são para o mal. As pessoas querem falar em dialeto banto, que eu falo aqui, Kung, Kibunda, e bota aparamentos, e bota roupas, vestimentas iorubanas, né? Se apresentam como um verdadeiro iorubano, nagô na sala e falando banto. O Angola também tem suas roupas características, né? Isso daí a gente também tem que observar. Então era isso que eu queria falar. Eu acho que é um vídeo de alerta. Se serviu para você, comente, dê um like. Negativo ou positivo depende se você gostou ou não do vídeo. Compartilhe aí, chame seu amigo para ver também. Isso é muito importante para o canal. Agradecer aos inscritos, né? A benção de todos e até o próximo vídeo.